Olá, boa noite, caros amigos. Bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, que é transmitido todos os domingos às 7 horas da noite e é repetido novamente às terças-feiras às 10 horas da noite. Também podeis ver o programa na internet. Basta ir ao YouTube e colocar o nome Nossa Fé, Nossa Vida e encontrar qualquer programa que queirais ver. Portanto, o programa pode ser visto a qualquer hora, a qualquer dia. Eu sou o António Borba e hoje comigo tenho novamente, como já tive no domingo passado, o casal José e Ricardina Gomes, que são de Hanford, vieram de Helmar há muitos anos e antes disso vieram do Brasil, não foi? Foi verdade. Quanto tempo é que vocês viveram no Brasil? Perto de 30 anos. 30 anos no Brasil? Ela, 30 quase... e eu 16. Eu não sabia que tinha estado tanto tempo. Tu nasceste no Brasil? Não, o meu pai emigrou para o Brasil e levou-me pequeno para lá. Eu fui criado lá no Brasil, depois namorei, casei, tive 3 filhos brasileiros, fui muito feliz no Brasil, mas agora com esta velhice toda já não dá muito para andar no avião para ir para lá, para o Brasil. E a Ricardina, tu Eu vivi 16 anos lá. És natural de... Sou natural dos Açores, Da Terceira. Pois. Meu marido é do continente. Tu és do continente. Olha, está a ver, já conheço vocês há tanto tempo. Não sabias que José era do continente? Não sabia que ele era... Eu sabia que ele tinha assim uma coisa um pouco estranha. Talvez é a questão que dele ser... Não, para pessoas que são do continente, não me levem, estou só a brincar, que eu gosto muito das pessoas do continente. Qual é o lugar do continente? Sou de Viseu. Viseu. Tondela, Beira Alta. Distrito. Quer dizer, Beira Alta, Viseu é a capital. Depois tem Tondela, que agora é uma vila. Era uma vila, agora é uma cidadezinha. E depois tem uma freguesia chamada Nanduf. Nanduf. A minha filha e o meu filho estiveram lá. Quando disseste que eras de Viseu, eu quando estive no Seminário da Praia, na Terceira, tinha um professor, o professor de português, era de Viseu. E agora ele gostava muito de fiambre, não sei se diz assim. Fiambre. É fiambre. Yeah. Ele gostava muito de fiambre e ele sentava-se assim na esquina da sua secretária e nós éramos marotos. Eu tinha 12, 13 anos, mas nós às vezes combinávamos. Nós sabíamos, se a gente hoje não quer fazer nada na aula, nós vamos começar a falar de Viseu e começar a falar de fiambre. Olha, nós começávamos por aí e ele nunca mais se lembrava que, afinal de contas, nos tinha que ensinar alguma coisa. Meu Deus. Portanto, quando eu penso de Viseu, penso do meu professor de português. Também gosta de fiambre? Muito, foi o que eu comi agora o almoço para aqui. Tá bom, mas caros amigos, não estáis, os nossos amigos não estão a ver o programa para a gente falar de fiambre, não, absolutamente não. Não, estão para nós falarmos de alguma coisa. Estamos agora hoje no 33º domingo do tempo comum. Talvez Portanto, o último é o domingo de Cristo Rei, é o próximo domingo. Portanto, estamos no penúltimo domingo do ano litúrgico, 33º domingo. E quando chegamos a estas leituras, assim a chegar ao fim do ano, as leituras são um pouco difíceis, porque são um pouco difíceis de interpretar, mas nós vamos procurar fazer o melhor que pudermos, não é? Sim. Se Deus quiser. Portanto, vamos à primeira leitura. E a Ricardina vai ler a primeira leitura. Sim. É a leitura da profecia de Daniel. Naquele tempo surgirá Miguel, o grande chefe dos anjos, que protege os filhos do teu povo. Será um tempo de angústia que não terá havido até então, desde que existem nações. Mas nesse tempo virá a salvação para todo o povo, para aqueles que estiverem inscritos no livro de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Os sábios resplandecerão como a luz do firmamento, e os que tiverem ensinado a muitos o caminho da justiça brilharão como estrelas por toda a eternidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu disse há bocado, estamos a chegar ao fim do ano litúrgico e, portanto, estas leituras parece que estão a falar do fim do mundo, mas podem estar a falar de outras coisas também, não sei. O que é que vocês acham?
tu é que deves saber melhor do que a gente, mas é uma leitura quase do Apocalipse. Pois, parece uma leitura do Apocalipse, é afinal uma leitura do livro do profeta Daniel, Sim, mas parece apocalíptica. Yes. Sim, E no Evangelho vais ler a resposta, talvez é esta leitura. Talvez. Essa angústia, essas coisas todas que ele está aqui a dizer que vai vir, que é o fim do mundo, que é o Senhor que vai vir. Não é para assustar, mas na verdade o que ele está dizendo, e segundo a nossa crença, vai acontecer. Ele virá, os justos irão para a vida eterna e aqueles outros que não andaram bem são levados para o como é que chama? O suplício eterno. Pois. Portanto, ele já está dizendo, não está aqui botando flores nem coisa nenhuma. Pois. Quer dizer, ou a gente anda direito ou não anda. Pois, exatamente. Isso é mais ou menos o que... Pois, nós também há outras pessoas que estudam a Bíblia que também interpretam isto de uma outra maneira também. E o livro do Daniel foi um livro que foi escrito numa altura em que os judeus estavam a sofrer uma grande perseguição. Como nós sabemos, aquela terra onde os judeus viveram foi sempre... uns vinham conquistá-la, depois vinham outros... Yeah. E numa dada altura ela foi conquistada pelo Alexandre da Macedónia. Ora, Alexandre da Macedónia era um imperador que queria que todos fizessem parte do reino, fossem cidadãos. Portanto, um pouco magnânimo. Depois, quando ele morreu... Era Alexandre Magno, não é? Quando ele morreu, os seus generais começaram a lutar uns contra os outros para tomarem conta da Judeia e da Palestina. O que aconteceu foi que os seleucidas é que tomaram conta dos judeus nessa altura. E eles eram muito maus e muito brutos. E por isso é que quem escreveu o livro do profeta Daniel, escreveu também para dar uma certa, como é que eu vou dizer, uma certa esperança aos judeus. Para eles dizer, olha, afinal de contas, vocês não desanimem, porque Nosso Senhor vai vir, vai tomar conta de nós e vamos ser, como é que eu vou dizer, vamos ser ajudados. E por isso é que interpretamos isto como a fim do mundo, mas também podemos interpretar como o fato de nós, ao longo da história, há sempre grandes coisas. Olha, imaginemos, por exemplo, o que aconteceu durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial. Tivemos a guerra dos Estados Unidos, a Guerra Civil, uns contra os outros, na qual morreu mais de 700 mil pessoas. Imaginemos se nós vivêssemos nessa altura, o que é que nós íamos pensar? Nós talvez íamos pensar que isto é o fim do mundo, não é? E, portanto, mas não foi o fim do mundo. Eu acho que também o que nós temos que talvez levar desta leitura é que ao longo da história cristã vai haver sempre grandes dificuldades e Deus está sempre ao nosso lado para nos ajudar. O céu, como alguns dizem, já começa neste mundo. E, portanto, acho que nós temos que ter esta esperança de que Nosso Senhor está sempre ao nosso lado. Como o profeta Daniel, como Daniel escreveu para dar esperança, nós também temos que ter esperança. Pois. Está bem? Olha, vamos cantar o Salmo responsorial. Mais uma vez eu disse vamos, mas o José vai cantar o Salmo responsorial. E depois nós vamos fazer um intervalo depois disso. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor. Senhor, porção da minha herança e do meu cálice, está nas vossas mãos o meu destino. O Senhor estará sempre na minha presença, com Ele a meu lado não vacilarei.
Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor. Por isso meu coração se alegra e a minha alma exulta, e até o meu corpo descansa tranquilo. Vós não abandonareis a minha alma na mansão dos mortos, nem deixareis o vosso fiel sofrer a corrupção. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor. Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida, alegria plena em vossa presença, delícias eternas à vossa direita. Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Defendei-me, Senhor. Muito bem, Defendei-me, Senhor, vós sois o meu refúgio. Pois. Como estava-se a dizer, as pessoas estavam a precisar, porque estavam desanimados e desiludidos, que alguém os viesse ajudar. E o salmista está aqui a pedir isso. E a Igreja escolhe muito bem estas leituras, salmos. mas talvez nós falamos um bocadinho mais daqui a bocadinho. Caros amigos, nós chegamos já ao fim da primeira parte deste programa. Vamos fazer um intervalo de 1 minuto e voltamos já. Portanto, pedimos que não nos abandoneis, está bem? Até já. KNXT thanks all its loyal viewers and respected businesses who have supported your Catholic television station. Now you can support KNXT with program underwriting by having your name, your company's name, or organization associated with your favorite program. Detailed information about you or your company will appear before and after each program or day part you select. Keep the quality and spiritual message alive and make a difference. Call 559-488-7440 today or go online at knxt.tv to find out more about program underwriting on KNXT. Olá, boa noite. Mais uma vez bem-vindos ao programa Nossa Fé, Nossa Vida, transmitido todos os domingos às 7 horas da noite e repetido às terças-feiras às 10 horas da noite e também disponível na internet através do YouTube. Estamos agora no 33º domingo do Tempo Comum. Como dissemos na primeira parte, nós estamos a chegar ao fim do ano litúrgico. Eu sou o António Borba, estou a fazer o programa hoje com o José e a Ricardina. E quando nós fomos ao intervalo, nós, por acaso, falámos um bocadinho sobre o Salmo e como o Salmo, de alguma maneira, está ligado e responde à primeira leitura, não é, José? É isso mesmo. É isso mesmo. Não, eu estava dizendo que também que, por exemplo, no caso eu falei, não é para assustar, mas porque a gente sabe que Deus tem a sua graça de nos salvar e a sua misericórdia, mas de qualquer maneira é uma coisa que a gente vê em todos os livros, em toda vez que um sacerdote fala na sua homilia, é sempre andem pelos caminhos justos para ganhar a salvação. É a mesma coisa que a gente fala com nossos filhos, andem nos caminhos justos para não haver problemas, para não ter que te apanhar na prisão e assim sucessivamente. E a primeira leitura dá muito este choque, em que diz quando vier, nos últimos tempos, ele virá aqueles separar aqueles uns dos outros. É uma maneira de nos ensinar a viver uma vida melhor e a seguir o que está escrito. E Deus foi tão importante que nos deixou a Bíblia para a gente examinar e ler e memorizar e acreditar. Eu gosto de, como dizia aqui no Salmo, o Senhor é o meu refúgio, não era mais ou menos assim? O Senhor é o meu refúgio, portanto o refúgio é alguém que nos salva. Faz-me lembrar que nós, como pais ou avós, tem uma criança. Eu lembro-me que quando o nosso filho mais novo era quase 5 anos, nós fomos aos Açores e estávamos a nadar no Faial. E ele era pequeno, mas estava em cima na doca e era talvez uns 2 ou 3 metros. E ele estava em cima e eu estava em baixo. E eu dizia para ele saltar e ele saltava. Ele saltava porque tinha confiança. Tinha confiança em mim. E nós, da mesma maneira, mas nós às vezes não temos essa confiança que esperamos dos nossos filhos pequeninos, não temos essa confiança em Deus. Inclusive, sabes, nos dias de hoje, os políticos têm feito muitas mudanças nas leis que eles fazem
em que transformam fizeram uma certa maneira imoralidade, na minha maneira de ver, isto é o meu ponto de vista, Pois. imoralidade em que hoje todo mundo acha que é natural e nós, que seguimos um certo caminho, pensamos, onde é que vai parar isto? E ficamos com medo de que virá o pior. Mas temos de ter confiança em Deus. É o que estás a Vamos. dizer. Olha, É. nós vamos agora ao Evangelho para termos depois um bocadinho para falar no Evangelho, não é? É verdade. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: naqueles dias, depois de uma grande aflição, o sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. As estrelas cairão do céu e as forças que há nos céus serão abaladas. Então hão de ver o Filho do Homem vir sobre as nuvens com grande poder e glória. Ele mandará os anjos para reunir os seus eleitos dos 4 pontos cardeais, da extremidade da terra à extremidade do céu. Aprendei a parábola da figueira. Quando os seus ramos ficam tenros e brotam as folhas, sabeis que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que o Filho do Homem está perto, está mesmo à porta. Em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Quanto a esse dia e a essa terra, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavras duras, hein? Palavras Yeah. duras. Vocês ficam assustados ao ouvir isto ou o que é Mas, que pensam? como tu estavas a dizer, que já aconteceu muitas coisas e não foi o fim, e que está para acontecer e não vai ser o fim, mas o que me intriga é que ele diz aqui que não passará esta geração. A geração que foi há 2000 anos, não é? Pois, pois. Bem, no princípio, os discípulos pensavam, e os primeiros cristãos pensavam que Jesus ia vir imediatamente. Yeah. E até por acaso, às vezes, faziam coisas, não se preocupavam muito com o futuro, porque pensavam, olha, Jesus vai vir, portanto não preciso se preocupar. Bem, eu acho que, mais uma vez, aqueles que estudam a Bíblia dizem que se esta passagem do Evangelho aconteceu quando Jesus estava em Jerusalém e estava a chegar perto da sua paixão. Foi nos últimos 3 dias da sua vida. Foi. E eles chamam a isto um discurso escatológico. E, portanto, Jesus reuniu os seus 4 primeiros discípulos, aqueles que ele tinha chamado primeiro, e começou a falar a eles. Olha, eu medito nestas leituras antes de vir para aqui, para que o Espírito Santo me ilumine, para nós dizermos, estávamos a falar há bocado, para que o Espírito Santo ponha na nossa boca as palavras que ele quer que nós transmitamos. Sim. E pensei num amigo nosso que faleceu há alguns anos. Ele tinha 4 filhos. Ele tinha 41 anos. E ele tinha leuquimia, portanto tinha cancro. Alguns meses, de repente, a mulher dele morreu. E quando a mulher dele morreu, ele sabia que também que ia morrer durante algum tempo. Acabou por morrer 15 meses depois da mulher morrer e, portanto, deixou 4 filhos sozinhos. O mais velho era uma jovem que tinha 21 anos. Mas uma das coisas, isto é o ponto da minha história, antes de morrer, ele, naquele tempo em que depois da esposa falecer, ele procurou fazer todo o possível para preparar os filhos, especialmente a filha mais velha, para tomar conta dos filhos. Eles até tinham uma vacaria, uma leitaria, e ele ensinou a tomar conta da vacaria e explicou tudo. E eu penso que, de alguma maneira, o que está a acontecer aqui é Jesus sabe que vai morrer, que vai ser Entregue. entregue, vai ser crucificado e que vai morrer.
Ele sabe bem, porque ele era Deus, ele conhece que os que o vão seguir vão ter muitas dificuldades. E, portanto, ele está, de alguma maneira, a dizer a eles, olha, vocês vão ter, vai vir isto, e vai vir aquilo, e vai vir aquele outro. Vocês sabem, isto é a maneira que vocês vão proceder. E, portanto, acho que ele está a dar ensino, não só aos seus discípulos, mas está a dar ensino à igreja toda. A igreja. E nós temos que pensar isso. Vai vir muitas dificuldades, mas afinal de contas, vocês saibam que eu estou sempre ao vosso lado. Está certo, mas não quer dizer que isto não vai acontecer. Não se sabe o dia nem a hora. Pois. Ele está sempre a avisar em quase todas as leituras, vocês estejam preparados. Vigiai e orai, Vigiai e orai. em todo o tempo. Isto é o caminho, quer dizer, a gente é que se esquece disso. Mas vai vir, sim. Vai vir para a nossa hora, quando morrer já é a nossa hora. O que eu queria dizer desta leitura é algo interessante aqui. Por exemplo, ele diz assim, quanto a esse dia e essa hora, ele diz para a gente vigiar e orar em todo o tempo. E disse, quanto a esse dia e essa hora, ninguém os conhece, nem os anjos do céu, nem o Filho, só o Pai. Eu queria dar uma maneira de falar sobre o assunto, era esta. E quantos nós vimos aqui que dizem que são profetas e vão dizer, vai acabar o mundo naquele dia, vai acabar o mundo naquele dia. Não, ninguém sabe. Até inclusive, muitas vezes as pessoas vão, às cartomantes ou quiromantes, a saber o futuro, saber andar atrás dessas coisas, essa superstição, para saber quando é que vai morrer, quando não vai morrer. Quer dizer, ninguém sabe. Só um é que sabe, é Deus. Até porque não era bom eu saber quando ia morrer, porque eu ficava assustado e ia morrer antes de chegar o dia. Não é verdade? Quer dizer, armam-se em profetas e por isso Cristo, a leitura também nos ajuda a cautelar contra essas pessoas que são falsos messias, falsos profetas. Já houve vários que disseram, olha, o mundo vai acabar em tal dia, e começaram a fazer preparações e depois, afinal de contas, o mundo não acabou nesse dia, não foi? Justamente. Acaba para cada um muito. A gente tem que pensar primeiro nesse final de cada um. Eu acho que isso que é um ponto muito importante. E era isso que eu estava a procurar chegar. É que nós ouvirmos isto, podemos pensar, estamos a chegar ao fim do mundo, ou quando é que vai ser o fim do mundo, isto é o fim do mundo. Está bem, eu não estou a duvidar. Claro. Na verdade, isso vai acontecer. Mas o ponto que eu queria dizer e que queria que nós refletíssemos é que é mais importante nós pensarmos no nosso fim. No nosso fim. Afinal de contas, quantas vezes é que nós às vezes ouvimos pessoas dizer eu sou um jovem e, portanto, eu vou gozar a vida e então quando chegar lá aos 80 ou 90 ou seja lá quando for, então nessa altura eu vou me converter e vou começar a ir à igreja, mas agora isto é tempo de gozar a vida, não é? Depois aparece um incidente qualquer e vai-se embora. Um acidente, uma doença. É natural. E já não pode chegar a esse tempo, por isso é que não podemos pensar assim. Ele disse, a gente não sabe o dia nem a hora, pode ser a qualquer momento. E é bom mesmo a gente não saber, é uma coisa que se a gente souber, eu a gente vi morre. Vez um padre velhinho, no 49, a dizer uma vez, olha, o trem passa e ele apanha velhos e novos. Pois assim também é a morte. Ele passa e apanha aquele e aquele não tem idade. Temos que estar preparados, é só. E esse é o nosso problema, é estar preparado. E como é que nós nos preparamos? É como diz Santa Teresinha, que foi... Portanto, se tivesse a dar conselho àqueles que nos estão a ouvir... É estar todos os dias a pensar que a gente tem que estar preparados, fazer o bem, ir pelo bem, adorar a Deus e amá-lo sobre todas as coisas, ser bom com todos. Estás de acordo, José? Muito de acordo. E o primeiro sou eu. Ela está sempre tratando de mim, bem, porque ela diz que quer ganhar o céu, pois então eu sou o primeiro. Mas não só neste caso. Não sou o primeiro. Não, eu penso que sim. Eu penso que a gente, por exemplo, mesmo diz em todas as leituras, a gente tem que vigiar e orar em todo o tempo, porque nunca sabemos a hora que chega. E é muito importante. Eu não sei se vai dar tempo, mas... Nós temos mais uns 3 minutos. Isto quando nós vivíamos lá em Reumar, a gente estamos aqui já há 10 anos,
E às vezes encontrava com as pessoas, por exemplo, eu tinha que ir mais vezes à igreja, à paróquia, porque eu fazia parte do coro e depois tinha outras coisas para fazer, também tive fazendo parte do teatro, então às vezes ocupava mais tempo lá e as pessoas diziam, para que é que vais tanta vez à igreja, etc, etc. E depois eu fui ficando velho, não é? Ficando velho, então a gente começou a ir já mais à igreja porque tem a necessidade também de estar com as pessoas, Mais ir à tempo. missa e temos mais tempo. Eu sempre dizia, estou-me preparando para a morte, porque a gente não sabe quando ela vem. E a gente temos que rezar, temos que já usar mais um terço, temos que usar isto aqui, porque às vezes a gente está perdendo tempo com coisas fúteis que não nos levam a lugar nenhum. E podíamos estar em contato com Deus, ler um livro, um bom livro. Visitar os doentes, certo, os também. velhinhos, fazer alguma coisa pelos outros. Ir à prisão. Como tu fazes, não é? Agora ele parou um pouco. Eu parei um pouco e agora já me assinaram a carta do doutor para eu poder ir. Eu peço falar mais Mas uns que tempos. não quer dizer que só isto, há muitas coisas podemos nos preparar. É a mesma coisa perdoar os filhos, perdoar o vizinho, perdoar a esposa, que isto faz parte da nossa vida. E era esse ponto, isto que eu queria que ficasse bem claro nos nossos ouvintes, é que nós, ao irmos à missa e ouvirmos este Evangelho, podemos começar a pensar, vai vir a fim do mundo. E concentramos-nos só nisso. Bem, isso é importante, mas como já dissemos aqui, o mais importante, do meu ponto de vista, e acho que é o que vocês estão a dizer também, o mais importante é que nós estejamos sempre preparados para fazermos a viagem, O nosso fim. nossa viagem, porque nós sabemos que vamos falecer. Claro. E acho que às vezes nós não queremos aceitar a morte, mas a morte é uma certeza e nós temos que aceitar que podemos estar mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mas afinal de contas vamos falecer. Caros amigos, podíamos falar muito, estávamos a falar do fim do mundo, mas mais importante ainda, estávamos a falar que o mais importante é nós nos prepararmos para aquela viagem que todos nós vamos fazer, que vai acontecer quando nós morrermos. Estamos a chegar ao fim do programa. Muito obrigado, boa noite e até à próxima.